Olá, meus seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana e hoje aqui sextou. Esse é o Tarô das Fadas. Aqui eu falo muito sobre mensagem da espiritualidade, tarô do amor, falo de signos. E hoje, como sextou é dia de tarô do amor. Porém, eu antes de começar esse jogo aqui, eu tô vibrando muito numa energia, que foi o que veio para mim, de pessoas que logo agora, no fim do ano, que principalmente que é um ano onde a gente já fica mais sensível, independente do que nos acontece, eu sei, assim, eu tô sentindo que tem muita gente que foi traída. Então, o jogo do amor, o tarô do amor de hoje, não é para crush, não é se você tá num relacionamento, e sim vai para aquela pessoa, para vocês desse coletivo que teve o coração partido, onde ele simplesmente te abandonou ou ela te abandonou e assumiu uma outra pessoa. Tanto faz assumiu ainda estando com você ou assumiu logo em seguida, que mostrava que já estava, mas você só tomou conhecimento depois e não durante o relacionamento de vocês. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já peguei a carta do Mercado Goblin que fala do teu ex ou da tua ex, que é uma pessoa narcisista, mentirosa, manipuladora, uma pessoa calculista, uma pessoa fria, uma pessoa que é desapegada emocionalmente. Então, para a gente vibrar muito na energia da carta, eu já separei ela aqui e eu vou montar os dois montinhos. Vou fazer o montinho da pedra do sol e o montinho da obsidiana negra, que foram as pedras que vibraram para mim também para fazer esse montinho aqui para vocês, tá bom? Então, antes de eu começar, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu fazer a carta de corte desse do Empodere-se pra gente vibrar, ó, um brinde às mulheres fortes, as que conhecemos e as que criaremos. Não deixe que as dificuldades tomem controle da sua vida. Reconheça e valide o que você sabe e o que você faz. Você é a força, amor, empatia, flor, poema e alegria. É tudo que o mundo precisa de uma vez só. Ou seja, se deem valor e por mais que a situação que vocês estejam passando seja de fato uma situação muito triste, nunca esqueçam quem vocês são e quem vocês merecem. Vamos vibrar nessa energia também desse oráculo aqui do Empodere-se? E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa carta daqui no momento e eu vou preparar os montinhos aqui junto com vocês e vocês já escolhem, tá? Qual pedra que vocês vão querer. Eu vou tirar aqui, vou montar os montinhos aqui, 10 cartas para cada montinho. Fala comigo, espiritualidade, montinho do número 1. Bom, montinho número 1, criado aqui. E vamos montar agora o montinho de número 2. Vamos lá, montinho de número 2. Fale comigo, tarô. Vou pegar, vou separar as cartas aqui. Aí. Vamos pegar qual foi a carta do corte? Olha aqui, ó. Você se doando muito para os outros, esquecendo de você. Você depositou muitas energias em cima desse relacionamento. E ele não deu o valor que você merecia. Aí você pode estar se perguntando, será que eu fui besta de... Não, você seguiu o teu coração, você gostava dele e você tentou. Ele é quem não soube dar valor. Não tem problema com você, o problemático aqui é ele, ok? As suas ações foram puras, foram boas, então não deixa que isso te abata de jeito nenhum. Bom, eu tenho aqui os dois montinhos. Se concentrem, é a mesma situação, é o coletivo, só que algumas situações são um pouquinho diferentes, então eu fiz dois montinhos para ver, porque existem certas coisas acontecendo e eu poderia fazer um montinho só, mas vibrou para mim para fazer dois,
Porque ao mesmo tempo que são situações, é a mesma situação no caso, existem certas situações diferentes acontecendo. Antes de jogar, por isso que eu gostei de pegar um montinho aqui para vocês, eu vejo que tem um lado aqui, em um dos lados aqui, a família dele não tá do lado dele, nem tá do lado dela pelo que aconteceu com você. E a outra, parece que as coisas ainda vão começar a mudar. Então, por isso que eu quis fazer dois. Bom, esse aqui é ele, a carta regente do jogo. Se você se conectou com os dois montinhos, se você não sabe qual escolher, pode escolher os dois também, não tem problema. Vamos primeiro começar pelo montinho de número 1, daqui da nossa Pedra do Sol, caso você tenha se conectado com ela. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Quando você ainda pensa nele, ainda te dá aquela sensação de nostalgia. Isso é comum. Afinal de contas, você não queria separação, você não queria muito menos que fosse dessa maneira, né? Com outra aí. E uma coisa também, se já é ruim ele terminar e ficar solteiro, né? A pessoa termina com você, mas segue a vida dele. Imagina terminar porque trocou você. É horrível isso. Então, sim, você tem um sentimento ainda de nostalgia muito forte em relação a ele. Traz uma tristeza profunda, sim, o que é normal. Mas vamos ver o que o destino está reservando para ele. Olha aqui, ó. O negócio é o seguinte. Saiu a carta aqui do 4 de outono. Vamos lá. Eu vou dizer para você, por mais que você não acredite, parece que as coisas foram um pouco surreais para ele. Explico. Ele trocou você, mas uma coisa é quando ele tinha as duas. Quando ele terminou com você para ficar com a outra, eu vejo aqui, eu sinto aqui, e a gente vai ver aqui nas cartas se vai confirmar ou não, que ele fez isso mais porque ela botou ele na parede, porque senão ela ia embora, tipo ela ou eu, e ela meio que quis fazer isso. Como ele não queria perder ela, ele foi na cabeça dela. Mas ao mesmo tempo, acho que no fundo, esse cara é tão ruim, ele é tão egocêntrico, ele é tão, como que eu vou dizer, ele é tão egoísta, ele é tão cheio de si, que ele queria ter as duas ainda. Então, mas não se empolgue, tá? Não venha com esperança de, ele tá com saudade de mim. Porque se fosse você que tivesse dado o ultimato, ele ia estar com saudade da outra. Ele ia querer as duas durante um bom tempo. Mas eu vejo aqui que ele acabou optando por ela porque, como ela era amante, né? O sentimento dela ainda era maior. O teu era, você estava na casa, ou então já era uma coisa certa e ele poderia perder. Eu acho que ele se apegou mais ao sentimento de não perder e por isso ele escolheu ela, mas ele às vezes pensa em você sim. Mas de uma forma que não é para você se alegrar. É um pensamento muito egoísta dele, tipo, poxa, eu tinha as duas, né? E agora eu tenho uma só. Só que ela também se esquece que quando a vaga de oficial, que ela ocupava a vaga da amante, a vaga oficial dela vagou, agora a da amante ficou vazia para alguém chegar e preencher. Ele tá vibrando aqui numa energia muito de pobre coitado, de pobreza, aquela energia assim, essa pobreza dele é de pobreza de espírito mesmo, sabe? Eu acho que ele tá tentando se vitimizar com a situação, do tipo, como se o que ele fez, ou ele fez porque ele é homem, ou então porque você deu razão pra ele. A culpa não é dele, tá? É isso que eu quero que você entenda. Aqui ele não tá vibrando na culpa dele, não. Ele acha que as coisas poderiam ter sido diferentes, né? No caso, você nunca precisava ter descoberto, enfim, ele tá. E eu também sinto que é nesse joguinho aqui que a gente vai ver. Esse é o jogo da família que não tá do lado dele. Por que isso? Olha só. Quando ele deixou você pra ir pra amante lá, pra ficar com a outra, ele deixou coisas pra trás que ele não queria ter deixado. Ele não queria ter terminado com você. Mas ele também nunca seria fiel. E o fato de eu falar que ele não queria ter terminado com você, não é porque vocês vão ficar sérios não, tá? Porque se essa mulher fosse embora, daqui a pouco ele ia arrumar uma outra. Então ele não queria era perder a mamata que ele tinha com você, né? Você era a prateleira dele e ele queria você ali. E não tendo você ali, isso mexeu um pouco com o ego dele. Porque você aceitou, no caso foi ele quem terminou, você aceitou e deixou ele em paz, você não tá enchendo o saco dele. E se foi o caso de não, você descobriu e você foi embora da vida dele,
ele também tá naquela tipo, putz, foi ela quem me deu fora. Tá entendendo? Então, quando eu falo pra vocês que o jogo é pro coletivo, é porque vem várias mensagens ao mesmo tempo. Então, aqui ele tanto faz pra ele ter te deixado pra ficar com a outra, ou porque você descobriu e ele foi seguir o caminho com a outra lá, que aceitou a migalha. Tá entendendo? Porém, olha só. Essa mulher que tá com ele agora tá em cima dele de um jeito que ela tá sendo extremamente sufocante, chata. Ele vai comer o pão que o coisa ruim amassou aí com essa mulher. Essa mulher, querendo ou não, ela vai te vingar. Porque ela vai infernizar a vida dele, porque ela sabe que pode chegar outra pessoa na vida dele e ela não quer prestar esse papel. Fazer você sofrer assim, ela entrando na vida dele sem nem ligar para tua existência, tudo bem. Mas ai de outra mulher que fizer com ela o que ela fez com você. Então eu vejo aqui que são dois que se merecem, sabe? Ela tá dando um dos motivos também que ele também tá sentindo a sua falta, é que ela tá botando ele nos eixos, ela tá meio que cobrando dele e tá sufocando ele com aquela coisa do tipo, deixa eu ver seu celular, com quem que você tá falando, onde você tá indo, e ele não tá gostando, porque fica difícil para ele pular a cerca ou para ele mentir. E ele agora, ele tá achando, ó, que todo mundo ao redor dele, ele chegou numa situação com essa mulher, principalmente na família, com a família dela, que ele acha que todo mundo tá contra ele. E tá, eu vejo que sim, tem muitas pessoas aqui que estão contra ele. Poucas pessoas estão do lado dele no que ele fez. Eu vejo a família dele que não tá de acordo com o que ele fez com você. A família dela também vai questionar algumas coisas. Ele não tá bem não, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu botar pra cá. Eu vou fazer da carta dele assim, ó. E aí a gente tem mais espaço aqui. Olha só. O que aconteceu com ele aqui? Concorrência. Concorrência. O que é a concorrência? Que concorrência é essa que vai vir? Eu vejo ele frustrado, porque como você não correu atrás dele, ele já acha que já tem gente que mais cedo ou mais tarde vai querer você. E eu vejo sim, eu tenho uma vibração, tá vibrando aqui pra mim, de que você futuramente vai sim começar a deixar ele ir, vai conhecer outras pessoas. Não vejo você querendo Não vejo você querendo entrar num relacionamento com essas pessoas sério. Mas vejo que você já meio que já tá tirando ele da cabeça e tá se abrindo pro novo. E isso vai incomodar ele muito. Mesmo que ele não fale com você, porque ele tem as suas redes sociais. Se vocês foram bloqueados, com certeza pessoas em comum, até de sacanagem, vão chegar e falar assim, ó, tua ex ali tá com outro lá, ou tá saindo, tá não sei aonde, e ele não vai gostar de saber, mas vai continuar com a outra. Ó, alguém de longe chegou e falou alguma coisa para a família dessa mulher. Quando eu falo que alguém de longe, eu vejo assim alguém ou da tua família, ou alguma amiga tua, alguém que você conhece, alguém que você confia, teve ou vai ter contato com o atual dele para abrir o olho dela. Por mais que você diga assim, não, mas ela já sabia que ele estava comigo. Mas é como se a pessoa chegasse e falasse assim, você acha que ele não vai fazer igual com você? E talvez isso que faça com atisse mais esse lado dela aqui, ó. Alguém vai falar alguma coisa, alguém vai saber de alguma coisa que ele fez a mais com você. Alguém vai ter uma notícia de algo além do que o pessoal sabe que ele te fez. Aqui, ó. O que acontece? Essa carta daqui, ela fala muito sobre como é bom, né, quando você faz alguma coisa. Ele durante um tempo, ele vai até tirar vantagem sobre essa situação. Eu acho que ele tá, sabe, acreditado de que a família vai acreditar nele, que você é louca, entendeu? E que ele foi o injustiçado da história, que ele terminou com você por causa, sabe, de coisas que você fazia, e que ele, em momento algum, imagina, em momento algum, ele quis sacanear você botando a outra na vida dele, que a outra, né, que é essa atual dele aí, a tua rival, que não deve ser chamada de rival, que ela não merecia o que ele fez, né, que ele sabe que ela não merecia, mas
Aconteceu, ele acabou gostando dela e ele já não gostava de você, e ele imagina, ele não é traidor, isso foi uma exceção, sabe? Então ele gosta das mentiras que ele conta e ele gosta do que ele acredita que as pessoas estejam ouvindo, assim, ele gosta muito de passar essa imagem de um cara que é extremamente legal e que teve o infortúnio de conhecer alguém que não merecia ele. Essa é a face do narcisista. Então ele gosta muito de mentir e ele tá assim, ele tá colhendo os frutos do que ele fez, porque a família dele, a família dela, por mais que ainda não tenha demonstrado alguma coisa para ele, daqui a pouco vai começar a cobrar. Sabe por quê? Ele é tão mentiroso que eu vejo assim, como essa carta tem várias etapas de um processo, daquilo que você faz, como por exemplo do vinho, que você tem que plantar a uva, colher, fazer todo aquele processo de maceração, ele também está fazendo como se fosse a fama dele com a família dela. Então ele está chegando, sabe, vai se colocar de pobre coitado, vai chegar como uma pessoa extremamente humilde. Só que o problema do narcisista, o problema do manipulador é que ele não sabe, tem horas que ele não sabe quando parar e ele acaba mordendo o próprio rabo. Por quê? As mentiras dele começam assim, o pessoal já começa a desconfiar. Porque se a pessoa é realmente inocente, vamos supor que tenha sido o caso de um cara que terminou um relacionamento extremamente tóxico com a esposa, ou vamos supor com você, porque não era bom para ele. Ele não vai ficar falando mal de você o tempo todo, ele só vai falar, olha, eu não gosto de falar dessa situação porque foi uma pessoa horrível que apareceu na minha vida e eu, sabe, acabei deixando ela pra lá, eu acabei conhecendo outra pessoa que foi a sua filha, né, foi a sua irmã, mas eu não gostaria de ter feito isso com ela, mas acabou acontecendo no momento em que eu conheci, eu terminei, tô seguindo minha vida feliz com ela, que é quem eu mereço. E ele não vai ficar toda hora, não, porque ela me fez isso, porque ela me fez aquilo. Então eu vejo um teatro muito grande dele aqui com a família dela, entendeu? Para se passar uma imagem que ele não é e as pessoas vão começar a notar. Olha aqui, ó. As coisas vão começar a acontecer para ele aqui, as coisas começam a florescer, não na forma que ele gostaria. Por quê? As pessoas primeiro, quando elas conhecerem ele e ele começar a contar das mentiras, a princípio podem até acreditar nele, mas ele vai querer que as pessoas meio que venerem ele, ou que receba de braços dados, de braços abertos, mas isso não vai acontecer, porque o pessoal da família dela já sabe que ele tinha você antes. E eles não estão coniventes com essa situação. Então o que eu vejo aqui é ele querendo ser aceito de uma forma que não vai ser o que ele quer e que vai demorar tempo. E ele vai tentar acelerar as coisas e ele só vai piorar pro lado dele, né? Olha aqui, ele tem o dom de fazer tanta coisa boa, só que ele usa pro mal. Só que acontece que quando ele usa pro mal, ele acaba se perdendo. Lembra que eu falei que ele se perde nas próprias mentiras? Então, por exemplo, ele tinha que escolher um foco e seguir. Qual que era o foco dele? Se vitimizar. Pintar você de doida para ele seguir feliz com essa atual dele aí, que ele também daqui a pouco tá botando outro na vida. Mas do mesmo jeito que ele tem essa capacidade de manipular, de fazer as pessoas acreditarem, do mesmo jeito ele acaba fazendo com que as pessoas percam a fé nele, porque ele fala demais e as ações dele não condizem com o que ele fala. Porque se você fosse realmente uma pessoa muito problemática, ele te deixaria para trás. Só que ele não deixa. Ele não deixa porque ele vai perceber que a família dela vai ficar um pé atrás. Tipo, você fez isso com a sua ex, você não vai fazer isso com a minha filha? Por que a minha filha é diferente? E quando ele tentar responder, as palavras dele não vão convencer. Coração de mãe não se engana. E a mãe dessa menina, por mais que no início possa aceitar ele, com o tempo, até pelas atitudes dele, eu acho que ela vai fazer assim, que tá vibrando para mim. A mãe vai conhecer, os pais vão conhecer e vão falar, olha, não gostei muito de como começou, até porque talvez uma notícia que vem de longe vai ser alguém vai falar para a família dele, alguém vai saber aí o babado, como foi realmente. E vão questionar ele. E eles vão fazer aquela coisa do tipo, tá, eu vou dar uma chance, mas sabe aquela chance que a pessoa dá sem querer dar? E com o tempo eles vão perceber que, ó, não estão caindo.
E a família dessa família da atual não vai ser não vai apoiar tanto quanto a sua apoiou. Então, o mundo dele vai ruir muito nesse jogo aqui. Então, vamos lá, olha aqui, ó. Ele com esse sentimento de nostalgia, porque ele sabe, né, que ele fez besteira em relação a você ir, e ele vai se incomodar assim quando ele vê você depois seguindo a tua vida com ou sem outras pessoas, tá? O fato de você não estar mais ligada, mais conectada a ele, vai incomodar muito ele. Aqui ele vibrando numa negatividade muito grande, se achando, né, achando que a família da atual realmente não tá caindo nas dele, ele vai fazer de tudo para mudar, mas ó, alguém vai estragar os planos dele. Quando eu tô lendo aqui, nessa diagonal, eu vejo o seguinte, eu vejo alguém, talvez uma prima, um primo distante, alguém aí, um amigo da família vai questionar ele, vai fazer alguma pergunta que vai deixar ele numa saia justa na frente de todo mundo e vai ser proposital. Então essa notícia que vem aqui de longe, alguém que vai falar, pode vir também através de um questionamento de alguém da família que ele vai ficar sem saber o que dizer e ele mesmo vai, a partir desse silêncio, né, desse desconforto dele, é que o pessoal vai ficar, opa, peraí, eu não pensei nisso, e os próprios atos dele vão mostrar. Aqui eu vejo ele, né, nessa caminhada curta. Primeiro ele não gostou de deixar você, por conta daquilo que eu já falei, mas depois ele seguiu com ela, né? E ele agora a cabeça dele agora tá em como que ele vai manipular a família dela nisso. Como que ele vai fazer, tudo que ele vai precisar fazer meticulosamente, minuciosamente, para tentar fazer com que eles fiquem do lado dele. E não vai conseguir. Aqui eu vejo a mulher sendo extremamente, a mulher frustrada, pegando no pé dele, e ele tentando dar um jeito nessa situação para mudar essa situação, não só com ela, mas com a família, até porque esse comportamento ela vai ter na frente da família dela, em reuniões, em algumas ocasiões, ou em conversas que ela vai ter também por telefone com os parentes dela. E tudo isso vai levantar suspeita em relação deles, em relação ao teu ex, tá? E aqui, ó, ele vai chegar a uma situação onde ele realmente não vai ver mais benefício nessa relação, as coisas para ele realmente vão começar a desandar, ele vai se vitimizar e ele mesmo que vai acabar fazendo a própria... vai ter a própria queda, digamos assim. Ele mesmo vai se boicotar. Talvez ele vá ter outra e a pessoa vai descobrir. Ou talvez ele mesmo vai acabar desistindo dela porque a família não vai dar uma trégua para ele. Então, se você escolher o montinho de número 1, as coisas não vão bem. Esse relacionamento aí, que ele teve agora com essa mulher aí, esse relacionamento, ele pode até ir bom agora. Mas não vai ser muito duradouro, não. O tempo que durar vai ser bem complicado. Vamos agora aqui no montinho de número 2 da nossa obsidiana negra, para quem escolheu. Vamos lá, primeira carta do seu baralho, olha aqui, ó. Alguém na família dela, desde o início não foi com a cara dele. Mas eu tô vendo aqui que ele não contou, isso aqui é já uma outra situação, tá? Eu vejo aqui... tá vibrando, vou ver se eu vou se o jogo vai confirmar isso para mim ou não. Mas eu vejo aqui que, ao contrário da atual, do montinho de número 1, essa daqui, já sabendo como a família dela não contou. Falou que conheceu ele agora, entendeu? Que eles já estavam juntos antes e resolveram firmar um relacionamento, mas não falou que ele tinha você. Não falou que ele era casado, que ele era comprometido. Ela já tem esse pressentimento em relação à família dela, ela já sabe, ou alguém da família dele também já olhou para a cara dele. Existem pessoas espiritualizadas na família dessa atual dele aí. Então ela pode ser duas coisas, ou a menina já sabendo, né, a mulher já sabendo como a família dela não contou nada para não incentivar, mas porém também tem a possibilidade de que mesmo ela não contando, alguém já olhou para a cara dele e já viu que não pode confiar. Vamos lá, seguindo aqui o jogo. Olha aqui, ó.
Essa pessoa que ele tá, a do montinho de número 2, é uma pessoa até que ela é muito... A família dela... Ah, já tô começando a ter uma outra vibração aqui de pessoa nesse jogo, tá? A família dela não vai gostar muito da situação, por quê? Porque essa pessoa aqui, ela é extremamente cativante. Se trata de uma mulher, eu não tô passando pano pra mulher que fez isso com você, tá? Até porque o que eu tô vendo aqui é o seguinte: ela caiu na lábia dele, ele mentiu um monte pra ela. Eu vejo até que talvez no início ela nem queria ter tido relacionamento, só que ele falou um monte de mentira e ele foi atrás, ele insistiu e ela acabou cedendo. Ela foi fraca, mas ela não é o tipo de pessoa ruim que faz isso com os outros. E a família dela, ou se ela é, ela não passa para a família, porque a família tem ela aqui mostra que a família tem essa mulher como alguém do bem, alguém super encantadora, alguém intuitiva, alguém que gosta de fazer o bem. Então ela é admirada, a família dela é amada na família dela. Essa mulher aqui, essa atual aí do teu ex, ela é amada na família dela. Quando isso acontece e vem um cara desse, é pior ainda. Então vamos lá. Olha só. Aqui eu vejo o relacionamento deles a princípio indo muito bem. Lamento dizer, mas vamos ver o desfecho aqui. O relacionamento deles vão bem porque, como ela é esta pessoa aqui, as pessoas tendem a acreditar que as escolhas delas são boas, porque não conhecem ele. Eu falei logo no início, eu já tirei um montinho aqui com vocês, eu já falei, tem alguém na família que não sabe como isso realmente começou. E ela também não contou, ela deve ter contado uma mentira, porque ela sabia que se ela contasse que ela começou o relacionamento com alguém casado, a família dela tem gente de valor que não ia apoiar. Só que eu tenho pra mim que vão descobrir. Como eu não sei, mas eu tenho pra mim que vão descobrir. Terceira carta, olha aqui, ó. Vai chegar um momento nessa situação, se é que já não chegou, que ela colocou a mão na consciência e ficou pensando, será que ele vai fazer o mesmo comigo? Eu não vejo ela pegando no pé dele, eu não vejo a energia dela como foi a da primeira carta. A primeira carta não tava nem aí pra você. A primeira carta é aquela mulher que ela fez mesmo, é sororidade zero, ela primeiro, mas ninguém pode fazer com ela. Eu acho que ela é narcisista como ele. Aqui eu vejo uma pessoa inocente que caiu na lábia de alguém como ele, ó. Essas pessoas aqui, você acha que você nunca vai cair na mão de um narcisista manipulador? Isso é o que você pensa, porque eles sabem, eles dobram a gente, eles dobram as pessoas direitinho. Depois, quando você percebe, já tá demais, você já tá na linha deles ali, já tá na rede deles, e para sair depois é muito difícil. Então, eu acho que ele já começou a dar sinais para ela, em que ela tá pensando e se colocando naquela situação, tipo, será que tudo que ele me falou era verdade? Será que ele não tá... Será que a mulher, né, no caso você, foi uma que começou o relacionamento assim com ele, achando que com ela ia ser diferente, achando que com ela ele se importava, e daqui a pouco ele vai fazer igual? Ela tá começando a perceber o seguinte, ela sabia de você, mas ele mentiu para ela falando, né, que vocês não estavam bem, que você era louca, que você era isso, aquilo, outro, e ele realmente ele não estava procurando ninguém, ele queria sair desse relacionamento e ela foi o estopim para isso acontecer, porque ele acabou se apaixonando enquanto ele estava num relacionamento que ele era infeliz. E aí ele conheceu ela e tudo ficou mais bonito, sabe aquele tipo de papo? E ela caiu. Só que depois, passado esse encanto, né, de primeiro tá namorando, aquela coisa toda, alguma coisa aconteceu, porque essa carta também fala muito de pessoas intuitivas. E não só essa carta não, essa aqui também. As duas falam, as duas falam sobre intuição e criatividade. Então, como ela já é uma pessoa muito intuitiva, parece que ele percebeu isso nela e ele soube como fazer, como falar com ela. Só que agora que ele não tá mais com você, alguma coisa parece que acendeu acho que é a própria espiritualidade dela mandando ela tomar cuidado e ela tá ouvindo. Então, por exemplo, e eu tenho aqui pra mim que talvez um dia ela ainda vá te procurar pra conversar. E aí ela vai saber quem ele realmente é. Se ela não falar com você, alguma coisa vai acontecer aqui. Olha só, ó.
Eu vejo aqui os sonhos dela indo por água abaixo. Quando ela entrou nessa relação, ela entrou nessa relação achando que ele era uma pessoa boa, achando que ele era diferente de todos aqueles que ela conheceu. De fato, ele é, só que ele é diferente para pior. Só que eu tenho também, tá vibrando aqui para mim, que ela já foi enganada no passado. E ele tá fazendo de novo isso com ela. Então, assim, pela primeira vez num jogo desse, eu tenho pena da atual, porque eu vejo que não é uma pessoa ruim, mas, ó, ruim é ele. E ele soube, de novo, tá? Ele soube como conversar com ela, ele soube como pintar você como a vilã da história e ele é a vítima, ele é o pobre coitado, ele soube exatamente como falar com ela. Agora, vamos ver aqui em relação à família dela, né? O futuro. Olha só. A cabeça dele aqui vai estar. Ele vai estar com essa carta aqui é de multitarefas. No caso, ele vai ficar. A cabeça dele vai ficar a mil, porque ele vai saber que a família dela, no caso, assim, o que vai acontecer? Eu vejo ela se abrindo com alguém da família e as pessoas começarem a olhar ele com outros olhos. Se já tinham desconfiança, isso vai ser uma confirmação, e se não tinham, vão começar a desconfiar. E vai ser notório, o tratamento vai mudar, vai ser notório, ele vai sentir essa mudança. Eu vejo até que ele, ao contrário do montinho de número 1, ele até gosta dessa menina, tá? Mas não isenta o fato de que ele sacanearia ela mais pra frente, que eu acho que ele vai. Então, o que acontece? Essa carta aqui fala sobre multitarefas, sobre muito estresse, a cabeça dele é mil, e ele tendo que lidar com a situação, ele lidando com os fantasmas dele do passado, que foi você, porque o teu passado ainda está presente. Ela sabe que você existia quando ela entrou na vida dele, ele sabe que ele mentiu para ela, talvez ele não consiga manter uma mentira ao mesmo tempo, até porque ela vai dar indícios de que ela vai começar a ficar preocupada e ela vai começar, né, a ficar um pouco mais esperta, e talvez o jogo dele não vai funcionar, porque agora a família dela vai se meter. Talvez a tua família não tenha se metido, mas a família dela, nossa, a família dela vai se meter e vai se meter muito. Agora, se você virar para mim e falar, não, Juliana, minha família se meteu também, então, como eu falei, esse jogo aqui é pro coletivo. Então, dentro dessa carta aqui, dessa situação da atual com o teu ex, pode ter sido que a família dela vai pegar mais no pé dele do que a tua já pegou, ou então, se a tua não pegou, tudo que a tua não pegou, a família dela vai pegar. Então, assim, sempre lembrando que o que não ressoar você joga para o universo, mas existem várias pessoas do coletivo nessa mesma situação aqui, que a outra nesse jogo não foi tão ruim. Agora, olha só, a vida dessa pessoa, uma coisa que a família dela vai ficar bem chateada é que ela tinha planos, ela tinha tudo para ir para frente. Ela tinha oportunidades que eu acho que ela deixou de alcançar essas oportunidades por causa dele. Porque aqui, ó, vinha muita coisa dela conhecendo gente, dela fazendo novos contatos, dela tendo novos projetos. A vida dela era para dar uma guinada, mas ela deixou ele entrar na vida dela. Então ela também vai ter um atraso. Então, por mais que ela seja uma pessoa muito legal, você fez uma escolha, né? No caso, ela fez uma escolha, ela escolheu ficar com o cara que ela já entrou no relacionamento sabendo que ele mente, então, obviamente, ela vai colher, se ela resolveu trilhar um caminho de espinho, por mais que ela não seja essa pessoa, mas se ela escolheu andar por um caminho de espinho, uma hora ela vai acabar pisando numa ponta, que é normal de acontecer. E aqui, ó, esse tempo de felicidade deles vai durar muito pouco. Eu vejo ela muito numa correria, e eu acho que ela larga ele por trabalho. Eu acho que quando ela começar a perceber que o que ela tá perdendo por causa dele, ela vai largar ele, e a vida dela parece que vai dar uma guinada para melhor. Ele parece que vai ficar bem chateado quando terminar. Vamos ver aqui, ó. Olha só, por exemplo, aqui, ó, o rei da primavera. O rei da primavera, ele fala de uma pessoa, e aí, como saiu aqui embaixo da carta dela, do momento de epifania que ela vai ter, só que fala muito sobre ela, mesmo que seja uma carta masculina, que é uma pessoa também intuitiva, criativa, é uma pessoa que ela é uma líder natural. Ela conquista as pessoas, ela sabe dividir bem o poder, ela gosta de, por exemplo, se você tem um talento, se você tem algo assim que ela admira em você, ela vai dizer para você ir para frente, ela quer ver você crescer. Ela é uma pessoa boa,
tá? E essa epifania aqui que ela teve é justamente porque ela é esse tipo de pessoa. E ela teve uma intuição, sim, que talvez, assim, algumas coisas começaram a acontecer que ela começou a questionar se ele é isso tudo mesmo que ele diz ser, ou se ele é merecedor dela, sabe? Então, o que que acontece? Essa carta também fala de uma situação onde ela vai precisar pensar bem antes de agir para tomar uma atitude. Essa carta fala muito sobre uma situação também de coisas que vão florescer, de coisas que vão vir, e ela está pensando sobre o futuro ela vai acabar pensando sobre o futuro do relacionamento dela. E aqui, ó, para finalizar o jogo, falou aqui da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é uma carta que diz que essa situação que ela se encontra agora, inclusive que saiu aqui, ó, que é o mundo dela caindo, sabe? Os planos que ela fez, tudo que ela vislumbrou nele, vai embora, vai cair, sabe? Ela vai ter uma decepção. Mas, do mesma forma que um dia ela tá aqui embaixo, a roda dela vai girar e ela vai ficar bem sem ele. Ela vai perceber que ele não é para ela. Então, assim, diferente do montinho de número 1, eu vi uma mulher horrível, narcisista como ele, egoísta, e no montinho de número 2, e também eu ouvi com ela por aqueles motivos que eu falei, e ele acabou não querendo deixar ela ir, mas por ego, porque ela não poderia deixar ele. Se ele tivesse que perder alguém, era porque ele teria que desistir. Então ele acabou desistindo de você, porque senão ele ia perder ela. Foi como eu expliquei ali. E já nesse daqui, ele realmente trocou você por outra, só que acontece que a menina, ela foi ludibriada pelas palavras dele. E por mais que a gente pense, poxa, mas sabe, o cara era comprometido. Olha, quando essas pessoas elas têm essas lábias, eles conseguem sim manipular, eles conseguem mentir, eles dobram as pessoas mais fortes. Gente, eu já vi pessoas fortes, pessoas inteligentes, pessoas que eu admirava caindo nessa armadilha de pessoas assim. Então, não julguem essa mulher, porque essa mulher do montinho de número 2, ela é muito diferente da mulher do montinho de número 1. O que a vida reserva para essa mulher, ele só chegou para atrapalhar. Só que ele também vai se atrapalhar. Engraçado porque eu queria saber dele, mas acabou falando mais dela. E aí acaba falando sobre ele também, porque ela vai perceber que ele não era tudo isso, ela vai ter uma baita de uma decepção. Eu vejo aqui ele tendo uma dificuldade muito grande para tentar manter o relacionamento. Eu acho que ele vai querer manter o relacionamento, mas ele não vai conseguir fazer com que ela acredite nas palavras dele. E tem muita coisa boa para ela, que até eu vejo os pais dela falando isso com ela e ela correndo atrás. Agora vamos fazer aqui uma leitura final do jogo, ó. Aqui, ó. Ela ou alguém da família, já meio que começando a perceber certas coisas, e ele preocupado com isso, tentando mudar esse assunto, tentando mudar essa situação, sem conseguir, tendo uma dificuldade para isso. Ela é uma pessoa cheia de sonhos, cheia de planos, com a espiritualidade tem coisas boas no caminho dela. Aqui, o curto tempo que ela vai ser feliz com ele, o tempo que ela vai ser feliz com ele vai ser muito curto. Depois ela vai começar a meio que começar a ver os projetos dela, ela vai começar a dar uma ênfase maior aos projetos dela. E por que ela vai dar essa ênfase maior aos projetos dela? Porque ela já vai começar a desconfiar de quem ele realmente é. Ela, justamente por ser esse tipo de pessoa, vai começar a notar os traços narcisistas dele. Ela é uma pessoa que quer todo mundo ali do lado, ela não divide, ela não tem problema em dividir o palco, de dividir as vitórias. Ele não quer. Então eu vejo que, inclusive, quando ela alcançar algumas vitórias, ele vai tentar colocá-la para baixo, dizer que isso não é necessário. Para que isso? Para que isso você quer o que? Você quer palco? É isso? E vai começar meio que colocá-la um pouco para baixo, só que não vai cair, ela não vai cair nessa, entendeu? Ela já vai perceber. Então ela já vai meio que, né? É óbvio que isso vai magoá-la bastante. Ela vai ver o lado dele que você conhece, que ela ainda não conhecia esse lado. E aí, por mais que ela comece a sentir que os planos dela foram por água abaixo, que todos os sonhos foram destruídos, porque ela tinha um plano, ela tinha planos com ele na vida dela, ela vai ser uma coisa passageira.
Ele é quem vai ficar nessa eterna busca. E também eu digo uma coisa, tá? Ele sabe que essa mulher aqui do montinho de número 2 não é alguém que ele vai dobrar fácil. Então pode ser também que caia, que tenha caído aqui no coletivo desse jogo de número 2, que por ele perceber que ele não vai conseguir dobrar ela e a família dela do lado dela mostrando apoio contra ele vai desistir, porque ali não tem lugar para ele. As pessoas ali vão fazer com ele o que ele gosta de fazer com as outras, o que ele gostou de fazer com você. E aí ele vai, ó, picar a mula dele. Eu vou pegar aqui, só pra gente finalizar esse jogo, eu vou pegar aqui, tá vindo, eu vou pegar aqui uma carta aqui, ó, do Oráculo das Fadas, que vai ser uma mensagem para todas vocês. Inclusive, eu nem falei no início do jogo que teria, mas eu vou botar aqui também, eu vou botar na minutagem, que aí o pessoal já vai saber, né? Que é o conselho final do Oráculo das Fadas para você nessa situação. Tanto no montinho de número 1 quanto no montinho de número 2. Vamos lá. Saíram 2 cartas, então eu vou ler as 2. Aqui, ó. Faça exercícios. Conforme o seu corpo se torna mais forte, você começa a se sentir mais forte em todos os sentidos. Assim, aquela tal coisa que o pessoal fala, né? Quando você começa a cuidar de si, as coisas começam a melhorar. Você libera, né? Quando você está caminhando, você libera serotonina. Então, as coisas acabam melhorando também. Você se sente melhor. E você está numa fase que você precisa cuidar de você, assim, não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente, tá? E aqui, ó, cura emocional. Conforme o seu coração se cura de uma antiga dor emocional, você recebe amor e novas bênçãos. Ou seja, o benefício que você está tendo por ter deixado essa pessoa embora da tua vida, por mais que ele tenha tomado o primeiro passo ou tenha sido você, não importa quem foi. Mas o importante é que ele não está mais na tua vida. Pessoas como essas aqui, ó, bloqueiam a nossa vida em todos os sentidos, causam traumas, Nossa, essas pessoas, elas fazem uma bagunça na nossa vida. E quando a gente deixa elas irem embora, as coisas fluem, que é uma maravilha. Então, evita também tudo aquilo que ele falou para você, que fez você se sentir culpada. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso é parte do jogo dele, não deixa ele vencer. Se você começar a se sentir desmerecida no amor ou de outras coisas, porque ele falou que você não é merecedora, quem não é merecedora é ele. Você é sim, ok? Lembra que essas pessoas, elas usam essas palavras justamente para fazer você se sentir como você está se sentindo agora, porque quem é infeliz são eles são pessoas, essas pessoas como o ex aí de vocês, que eu estou vendo aqui, eles são pessoas que a felicidade deles é acabar com a vida dos outros. Então não pode deixar isso acontecer, ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do jogo. Se vocês chegaram até aqui, não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar aqui o vídeo. E lembrando também que domingo agora vai ter a mensagem dos 3 anjos, seguido de um oráculo da Palavra de Deus, tá bom? Esse vídeo faz bastante sucesso aqui no canal, as pessoas gostam muito. Então, domingo às 16 horas, mensagem dos 3 anjos. Eu vejo vocês lá. Um grande beijo e tchau!